Olá, meu nome é Roberto Schulze, sou conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, representando o nosso Estado do Espírito Santo. E como estamos no período de imposto de renda da pessoa física, eu trago para vocês hoje, de forma bem rápida e objetiva, um pouco sobre o Fundo da Infância e da Adolescência e o Fundo do Idoso. É um momento propício, ideal, para que a gente volte a esse assunto e possa, de alguma maneira, como profissionais da contabilidade, como contribuintes, contribuir tanto para essa causa da criança e do adolescente, como para os nossos idosos. E é muito simples, muito prático, muito fácil e não custa nada. Então nós vamos, nesses próximos minutos, abordar esse assunto. Eu trouxe para vocês alguns slides e a gente vai, então, compartilhar um pouco dessas informações. Lembrando que o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo está à disposição de todos que precisarem tirar alguma dúvida com relação ao assunto. Nós estamos aqui e o nosso objetivo como Conselho é contribuir para essa causa, como a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos. Então vamos lá. Então, falar um pouco sobre Fundo da Infância, né? Como eu já falei, e Fundo do Idoso. E você pode ajudar, e como eu disse, eu sempre insisto nisso, não custa nada. De fato, a gente vai ver que não custa nada. Então, todos podem destinar, né, parte do seu imposto de renda, porém, somente aquelas destinações que estiverem lá de acordo com a legislação é que serão deduzidas do imposto de renda. Então, é preciso a gente tomar um cuidado e a gente vai ver quais os cuidados básicos que a gente deve tomar ao longo da apresentação. Então, quem pode destinar? Pessoa física, né? Nós vamos tratar hoje basicamente de pessoa física, né? A pessoa jurídica também pode fazer isso, mas isso é um tema para um outro momento. Agora nós estamos no período de imposto de renda e o ideal é que a gente foque na pessoa física. Então, quem pode destinar? Quem apura imposto de renda devido. É importante a gente frisar isso, porque não se trata de imposto de renda a pagar ou imposto de renda a restituir, mas imposto de renda devido. Então, todos que apuram imposto de renda devido podem destinar parte desse imposto de renda para o Fundo da Criança ou para o Fundo do Idoso. E somente aqueles que utilizam o modelo completo. Então, é importante que a gente também tenha essa informação de que somente aquelas do modelo completo que podem destinar parte do seu imposto de renda. E aí, como destinar? Nós temos basicamente dois momentos. Ao longo do ano, que nós podemos destinar depositando na conta do fundo, em contas específicas do Fundo do Idoso ou do Fundo da Criança, e agora no momento da declaração. Então, se eu deposito ao longo do ano, eu agora vou informar e vou deduzir do imposto que eu tenho a pagar, né? Ou vou aumentar o imposto que eu tenho a restituir. Se eu não fiz isso ao longo do ano, então eu posso fazer agora no momento da declaração. Então nós temos aí dois períodos de doação ou destinação, como quiserem chamar, que é de 2 de janeiro, né, de 2022, que passou até o último dia útil de 2022, isso dentro do ano calendário, e nesse período agora, de 15 de março, quando nós temos já o início da declaração, até o dia 31 de maio, que é o nosso último dia para apresentar a declaração e fazer a destinação. Então, eu preciso fazer isso, se eu estou optando para o momento da declaração, até o dia 31 de maio, né, no pagamento, então, da primeira cota do imposto de renda. No caso da pessoa física, nós temos que lembrar também que o máximo da destinação que eu posso fazer é de 6% do imposto de renda devido. Então, eu não consigo deduzir mais do que isso, né? E, voltando, desconto simplificado, aquele que opta pelo modelo simplificado da declaração, não pode destinar parte do seu imposto de renda. Aqui um exemplo bem prático, né, bem simples, de quanto então eu poderia destinar. Tive lá os meus rendimentos tributáveis, as minhas deduções, tive lá o imposto de renda devido de R$10.000. Não é imposto de renda a pagar, eu lembro que é imposto devido. Então, 10 mil.
E aí eu fiz lá, durante o ano, um depósito lá na conta do Fundo da Infância e da Adolescência de R$500. Então, eu teria 10 mil de imposto devido, destinei R$500 para o fundo, já paguei de imposto na fonte 12 mil, tenho 2.500 de restituição. E se eu não tivesse feito a destinação, tivesse depositado nada no fundo, eu teria 2 mil de restituição. Então, quanto me custou esses R$500 que eu fiz de destinação? Absolutamente nada. Então, aquilo que eu depositei, aquilo que eu destinei, eu recebo de volta, mesmo que eu tenha imposto de renda a restituir. Então, eu volto a insistir, é imposto de renda devido e não imposto de renda a pagar. Num segundo exemplo, mesma situação, eu tenho 10 mil de imposto de renda devido, fiz uma destinação de R$500, tive 8 mil de imposto de renda na fonte, vou pagar 1.500. Se eu não fizer a destinação, no segundo exemplo ali, eu tenho que pagar 2 mil de imposto de renda. Então, no final das contas, 1.500 mais 500, 2 mil, ou 2 mil fica do mesmo tamanho, não me custa absolutamente nada. E é importante a gente lembrar que esses R$500, né, no exemplo aqui, eles vão ficar aqui no Espírito Santo, vão ficar no município que você escolher, né, e vão poder ser utilizados pelas várias associações e fundações que se utilizam desses recursos para fazer esse trabalho tão bonito que fazem em prol ou da criança e do adolescente ou do idoso. Bom, se eu fiz a destinação ao longo do ano, lá na minha declaração de imposto de renda, eu tenho lá o quadro, né, a ficha de doações efetuadas, e vou então informar o valor lá da destinação que eu fiz, qual o CNPJ do fundo, qual o nome do fundo, e automaticamente isso vai ser deduzido do meu imposto a pagar ou somado ao meu imposto de renda a restituir. Vou então colocar lá quais os dados, né, da doação, qual o CNPJ do fundo, qual o nome, qual o valor pago, e é muito prático, muito simples, não há nenhum segredo. Se você que está nos assistindo é um contribuinte, não é contador, procure o seu contador, converse com ele, tire as dúvidas, é muito seguro, então não há aquela, mas eu vou cair na malha fina, não tem nada disso, por quê? Porque é muito simples, o próprio programa, ele te ajuda, né? O próprio programa da declaração de imposto de renda te ajuda nesse trabalho de doação ou de destinação. Aqui, lembrando que o nosso limite, lembra que eu falei dos 6%, seria de R$600. Como eu destinei 500 já ao longo do ano, eu ainda posso fazer uma destinação de R$100 agora no momento da declaração. E se eu não fiz nada ao longo do ano? Agora é a oportunidade de eu fazer. E aí eu posso fazer 3% no máximo para o fundo da criança e 3% no máximo para o fundo do idoso. Lembre que o limite anual é de 6% e essa possibilidade agora de destinar parte para a criança, parte do idoso, acaba me levando de novo aos 6%, que eu não tinha essa condição anteriormente. Quando era possível só para o fundo da criança, eu chegava na hora da declaração, eu só podia fazer 3%. Como o fundo do idoso foi incluído, eu agora posso fazer então dos 6%, que é muito bom. Então, eu incentivo todos os meus clientes, todos os contribuintes que eu conheço a fazer essa destinação, porque lembrando de novo, não custa nada. Então eu aqui, na ficha lá de doações no momento da declaração, eu escolho então qual o tipo de fundo que eu quero, né? Municipal, estadual ou federal, normalmente a gente opta pelo municipal, claro, o estado do Espírito Santo. Eu tenho clientes que moram fora do estado, mas são daqui e mesmo estando em São Paulo, no Rio, onde eles estiverem, Minas, eles optam por destinar normalmente para o município onde nasceram, ou o município de sua residência aqui, porque eles querem contribuir com os fundos daqui, com as entidades daqui. Ali, o município escolhido, só a título de exemplo, é Coporanga, né? O valor
né, que eu quero destinar e ainda calcula para mim quanto mais eu poderia destinar. Então ali no exemplo tem R$650, mas dentro dessa declaração de imposto de renda eu poderia ter destinado R$ 664,82. Então o programa ele me ajuda nesse cálculo de quanto eu poderia destinar. Claro que eu posso destinar um valor menor do que aquele calculado pelo programa, mas é muito simples, muito prático, muito objetivo. E aí, novamente, nós temos, como no exemplo anterior aqui, né, o fundo da criança, né, onde vai abrir a fichinha, eu escolho o município, escolho o valor e ele calcula o valor disponível para doação. E o fundo do idoso, mesma coisa, mesma fichinha, onde eu tenho lá, escolho o município, escolho o valor. Lembrar para vocês que o Fundo da Infância e da Adolescência tem em praticamente todos os municípios do nosso estado. Fundo do Idoso ainda não, né? Então alguns municípios ainda não têm esse fundo e o CRC está trabalhando em parceria com os municípios para que eles também instituam esses fundos, criem o Conselho do Idoso, tenham o CNPJ do fundo para que a gente possa ter mais opção de destinar também para o Fundo do Idoso. Lembrando a vocês, o máximo de destinação que uma pessoa física pode fazer é 6% do imposto de renda devido, e aí, falando de fundo da infância, fundo do idoso, projetos culturais, audiovisuais, de esportes, tudo isso somado não pode ultrapassar 6%. E aí, só rapidamente, se eu já fiz uma destinação, por exemplo, ao longo do ano para Lei Rouanet, eu vou então abater e vai... Se sobrar alguma coisa, o próprio programa me diz, você ainda pode destinar mais tantos reais para o fundo do idoso ou da criança, como quiser. Uma dúvida que surge, ainda de vez em quando a gente ouve isso. As doações realizadas diretamente às instituições beneficentes são dedutíveis no imposto de renda? Não, não são. Somente aquelas que eu deposito no fundo durante o ano ou eu agora faço a destinação na hora do imposto de renda. Então, posso doar para a associação que eu quiser? Posso, não tem problema nenhum. Mas aí é doação mesmo, né? É do meu bolso que está saindo o dinheiro. Quando eu opto por utilizar parte do meu imposto de renda, de fato, eu não estou fazendo uma doação, eu estou fazendo uma destinação, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é da Receita Federal, é do governo federal e eu estou, então, usando parte daquilo que eu teria que pagar para a Receita Federal, destinando para um desses fundos. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? Eu faço destinações, ou melhor, eu faço doações para entidades, mas eu sei que aquelas doações não são dedutíveis no imposto de renda. Se eu quero usar imposto de renda, eu tenho que usar diretamente na declaração ou nos fundos. E aí, formas de destinação, posso, como eu disse, depositar na conta do fundo, né? Tomando bastante cuidado, número da conta direitinho, transferência bancária, tudo feito de forma muito formal para que eu possa deduzir do imposto de renda. Finalizando, se a gente quer melhorar, se nós queremos melhorar a nossa sociedade, se nós queremos contribuir com essa causa da criança e do adolescente, melhorar a educação desses jovens, melhorar a qualidade de vida deles e melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos através das várias instituições que acolhem esses idosos, essa é a oportunidade, né? E as entidades que a gente tem aqui no Estado fazem um trabalho muito bonito e, de fato, precisam desse recurso. Então, volto a insistir, volto a pedir aos colegas contadores, aos profissionais da contabilidade em geral e às pessoas físicas, aos contribuintes de imposto de renda, que destinem. E, às vezes, a pessoa fala, mas R$30, R$40, isso faz diferença, né? Não é porque é pouco, né? O pouco somado vai representar muita coisa. Então, a gente tem uma capacidade de destinação muito grande ainda
e acaba não utilizando essa oportunidade. Não custa nada, abracem essa causa, de fato, acolham esse leão de forma bastante solidária e contribuam porque vale a pena. Agradeço pela atenção de todos e, novamente, insisto, o CRC está aqui à disposição para nos ajudar, para tirar as dúvidas e para contribuir com essa causa. Obrigado novamente.